Olá, amados. Estamos aqui para falar mais um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. E hoje nós estamos falando sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, porque ele é um homem de família. Interessante isso, não é não, irmãos? Muito interessante. E a leitura que nós estamos propondo é Isaías 9:6, mas eu também lerei Gênesis 2:24. Vamos abrir as nossas Bíblias? Isaías 9:6. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E lá em Gênesis 2:24, alguns irmãos também já sabem de cor, diz assim, Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa é a palavra do nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é o Deus da família. Deus é o arquiteto, é o grande mentor da família. Por isso, o filho dele não poderia vir ao mundo de qualquer forma. E nem de uma forma diferente. Ele poderia até ter descido como adulto, mas o Senhor, ele é o Deus da família. E ele mostra isso com a vinda do seu filho. E é isso que nós falaremos agora, sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, porque é um homem de família. Vamos orar? Paizinho querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra, vinda agora aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, ao coração dos meus irmãos, assim como tu falastes ao meu. Senhor, renova-nos, Pai. Orienta-nos naquilo que precisamos entender. E fala aos nossos corações, porque queremos aprender. É a minha oração, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Deus é o arquiteto da família, como eu já falei. E por isso, ele escolheu uma linda família para o filho dele vir ao mundo. Um casal, uma mulher de Deus e um homem também de Deus. E era um casal que se amava e que viviam em comunhão com o Senhor. José e Maria, amados, não foram escolhidos à toa, não. Eles foram escolhidos a dedo. E um dedo divinal, para poderem criar o Jesus homem. Olha que maravilha, que importância o Senhor Deus dá à família. Queridos, a união do casal e da família foi primordial para ajudar Jesus nos períodos em que passou aqui na terra. A família de Jesus, ela foi primordial, desde o seu nascimento até a sua ascensão. É interessante isso, não é não? Então, do nascimento até a morte de Jesus, da manjedoura à cruz, de Belém a Jerusalém, do primeiro Natal até aquela Páscoa marcante para a humanidade, a família de Jesus esteve unida. Vamos ler o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 1, 30 a 33. E depois o nascimento de Jesus. Lucas 2, de 5 a 7. Leiamos.
Diz assim a primeira palavra, Lucas 1, de 30 a 33. Diz assim. Vamos lá. 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria foi escolhida porque achou graça diante de Deus. E lá nos versículos 2, de 5 a 7, a gente lê o seguinte. De 5 a 7 não, vamos ler o 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. José e Maria tinham ido para Belém, vocês sabem todas essas coisas, mas uma coisa era primordial ali no nascimento de Jesus. Ele nasceu envolto de muito amor, porque José e Maria se amavam. E eles entenderam que Jesus era o Messias prometido, que viria para salvar a humanidade. E que ali estava acontecendo o verdadeiro sentido do Natal. E que Jesus tinha uma divinal missão a cumprir. Amados, Jesus, ele cresceu envolto de muito amor. Muito amor. E ele entendia que a família precisava ser valorizada. Sabe por quê? Porque ele sabia que o seu pai havia instituído a família. Lá no Éden. Ele estava junto lá no Éden. E ele sabia quão importante era uma família. E ele então, o que ele fez? Ele ministrou para as famílias. Ele valorizou a família. Ele foi amigo e cuidador da família. Ele ensinou nas famílias. E não esqueçam que Jesus sempre fazia questão de se hospedar, de se alimentar, de descansar, de realizar milagres e ensinar no meio das famílias. Lembra onde foi o primeiro milagre de Jesus? Foi num casamento de um homem com uma mulher. Num casamento. Jesus ali estava mostrando a valorização de Deus pela família. Nós temos exemplos disso, dessa valorização de Jesus às famílias. Lázaro e a família dele eram amigos de Jesus. Zebedeu e a família, ele ficava sempre lá, lembra? Pedro e a família dele, Jesus também estava ali. Ele foi à casa de Levi e trouxe salvação. Ele foi à casa de Zaqueu e trouxe salvação. Queridos, Jesus valorizava a família. E uma coisa interessante, os seus discípulos tornaram-se a família de Jesus. Jesus sempre valorizou a família. Ele valorizava porque ele sabia e ele entendia o que Deus sentia pela família e o valor que Deus dava a essa instituição. Amados, o verdadeiro sentido do Natal, ele se tornou também um bom filho terrestre. Dando exemplo. Ele obedeceu seus pais, ele assumiu as responsabilidades da casa com a morte de José.
Ele aprendeu o ofício do pai terrestre. Lembra que ele foi designado, ele não é o filho do carpinteiro? Vamos ver, Marcos 6,3. A palavra de Deus fala isso. Em Marcos 6,3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Jesus aprendeu o ofício do seu pai. E dali ele tirava o seu sustento, o sustento da família, porque ele era o primogênito. Então, durante toda a vida, a família de Jesus esteve ali, envolta, reunida, junto para o crescimento do ministério de Jesus. E na hora da morte, a sua mãe estava lá, junto à cruz, chorando sim, mas entendendo o legado de Jesus, entendendo a missão de Jesus, tendo o seu coração provavelmente traspassado, mas entendendo a missão de Jesus. E Jesus na cruz, olhando para a sua mãe, ele faz uma escolha para ela. Vamos ler João 19, de 25 a 27. Como Jesus valorizava a família. João 19, vamos ler. De 25 a 27, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. O cuidado de Jesus com a mãe dele terrestre. O cuidado de Jesus. Maravilhoso cuidado de Jesus. Após a morte, Jesus surge. Ele ressurge. E vai até onde? A casa dos discípulos de Emaús. Outro lar que Jesus visita. Outra família. E ali ele se revela. Jesus tem mostrado, através do ministério dele, que as casas sempre foram o centro principal para se dizer que ele é o verdadeiro sentido do Natal. Ele nos dá o exemplo. E ele mostra o seguinte, olha só, o que é que ele nos diz? Ele nos diz: façam da casa de vocês um ambiente de salvação, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, um ambiente de refrigério. Façam, cuidem da família de vocês e das outras famílias também. Tenham um olhar atento para toda a família. Distribuam amor entre vocês. Tenham união. Sabe qual o motivo? Deus ama as famílias. Jesus ama as famílias. O Espírito Santo ama as famílias. E agora a pergunta é: o verdadeiro sentido do Natal tem uma casa na sua e na minha casa? Há lugar para o verdadeiro sentido do Natal no nosso lar? Ele tem sido convidado para habitar. Irmãos, bato nessa tecla. Habitar e não somente visitar o nosso lar? Ele tem sido convocado para abençoar o nosso lar? Pensem nisso. Tem isso acontecido no lar de vocês e no meu lar? Amados, é Natal. Jesus nasceu, nasce e nascerá em nós e em nossa família, se nós deixarmos todos os dias. Sabem por quê? Porque todo dia é Natal. E todo dia há um verdadeiro sentido para o Natal.
porque Jesus é o Senhor da família. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos de te servir, de te adorar em espírito e verdade. Senhor, vem habitar nos nossos lares. Senhor, habita nos nossos lares, habita no nosso coração. Nós somos a tua família, Deus. E queremos a cada dia estar buscando cuidar um dos outros, amar um ao outro, ter mais união e cumprir a missão que Jesus determinou dentro das nossas famílias, que é mostrar o verdadeiro sentido do Natal. Ó Deus querido, abençoa-nos, dá-nos esta direção. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia fazer com que tu renasça em nossa vida e no nosso lar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Feliz Natal! Que Deus abençoe a cada um, que os lares sejam cheios da presença de Jesus Cristo e que nós possamos ser grandemente abençoados. Jesus os abençoe.